Boa noite, a paz do Senhor esteja com todos. Vamos dar início à nossa reunião, mas antes de orarmos, vamos meditar na palavra de Deus, como fazemos todas as nossas reuniões. Convido você a abrir a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 5. Vamos ler versículos 19 ao 21, que diz: Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Vamos orar. Pai Celeste, Deus Altíssimo, mais uma vez na Tua presença, queremos pedir que o Teu Santo Espírito esteja nos dirigindo nesta meditação, nos mostrando a Tua vontade, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia e também estarmos orando. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesses versículos, João fala aos cristãos, àqueles que tinham conhecimento da obra redentora de Jesus Cristo na cruz. O Senhor ressurreto que voltará para buscar a sua igreja e a levará consigo para toda a eternidade. Mas que mesmo por estar ainda neste mundo, que como ele diz, que jaz no maligno, Jesus deu no passado e a nós hoje o entendimento através do Espírito Santo para que possamos conhecê-lo e também para o crescimento espiritual, a fim de permanecermos nele. Mas o que nos chama a atenção é a exortação no versículo 21, quando ele diz: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Pois a palavra filhinhos, dita por João, refere-se à igreja de Jesus. E acrescentando, ele diz: guardai-vos dos ídolos. Indica que havia, e creio que haja na igreja hoje, o mesmo risco dos cristãos tornarem-se idólatras ou caírem na idolatria, sem saberem do fato, mas que pode trazer consequências ao crescimento espiritual, assim como no seu desempenho ao servir ao Senhor. Reconhecemos como ídolos a quem os homens adoram acima do Senhor, o nosso Deus. Mas sabemos que a idolatria vai muito além desse conceito. A filosofia moderna mostra que o termo ídolo pode ter vários sentidos, os quais podem ser noções, preconceitos ou ilusões, as quais obscurecem a razão e dificultam o conhecimento verdadeiro. Mas, para a nossa meditação desta noite, vamos considerar as consequências da idolatria que podem obscurecer a razão e dificultar o conhecimento verdadeiro, o conhecimento a respeito da vida cristã. Neste sentido, vamos ler também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 11 ao 15, que diz: Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Digo isso às pessoas sensatas, julgai vós mesmo o que digo.
O apóstolo Paulo exorta a igreja de Coríntios que todos os acontecimentos registrados nas Sagradas Escrituras foram registrados para o conhecimento e crescimento da igreja primitiva, e assim também para a igreja nos nossos dias. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, considerando as Sagradas Escrituras como um todo, também para o nosso aprendizado e a prática dos mesmos, no guiar do Espírito Santo. E então, as advertências dos cuidados que a igreja no passado precisava ter, e assim nos nossos dias atuais, os cuidados que devemos ter na nossa caminhada diária com o Senhor Jesus Cristo. Pois, como ocorreu no passado, o Senhor cuida para que não sejamos tentados acima do que possamos resistir. E sempre virá a palavra do Senhor ao nosso socorro. Mas no final desse trecho da palavra de Deus que nós lemos, Paulo exorta a igreja de Coríntios da mesma forma que o fez João. Portanto, meus amados, fugi da idolatria, indicando que realmente esse risco existe. A idolatria dentro da igreja continua sendo perigosa, pois não parece pecado à primeira vista. Hoje, a idolatria pode estar disfarçada como uma simples ambição, um autocuidado excessivo, a busca da estabilidade financeira, posses ou até mesmo o sucesso pessoal. Porém, o maior e devastadora consequência é o cristão deixar de ter a Jesus Cristo como o centro da sua vida. Então, movidos pelo Espírito Santo, os apóstolos João e Paulo encerram as suas exortações com uma advertência simples, porém de suma importância. A exortação que permanece atual, porque todos os ídolos continuam mudando de forma, mas que sempre exige uma devoção, tempo e, em muitos casos, uma entrega total. Muitos dos estudos da Palavra de Deus chama a nossa atenção para termos uma vigilância constante e a prática desses ensinos para não perdermos o foco do que realmente importa aos filhos de Deus, para o seu crescimento espiritual, ou seja, tudo aquilo que pode roubar de nós o fato do Senhor Jesus Cristo ser o centro do nosso viver e que precisa ser descoberto e assim, mediante o guiar do Espírito Santo, buscar o realinhamento das prioridades conforme os ensinos bíblicos. Jesus mesmo ensinou que o verdadeiro discipulado exige cuidado e renúncia, como lemos em Mateus capítulo 16, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É fato que para vencer a idolatria na atualidade, não significa abandonar os bens, estes que o próprio Senhor nos concedeu, a carreira profissional pela qual nos esforçamos para alcançar, o cuidado pessoal, tanto físico como emocional, viajarmos e conhecermos novos lugares, buscarmos certos confortos, mas tudo isso sem deixarmos de nos submeter, ou seja, todas essas coisas, ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que somente Deus é digno da nossa adoração. Podemos concluir que a idolatria não desapareceu, mas que ela apenas se adaptou ao nosso tempo e que os bens materiais, a carreira, o cuidado pessoal
podem se tornarem ídolos quando assumem o lugar que pertence a Deus no nosso coração. A palavra de Deus nos chama a vivermos com o conhecimento e discernimento da vontade de Deus. E não podemos esquecer que somente o Senhor Jesus pode nos trazer vida e vida em abundância. Com a verdadeira paz que somente o Senhor pode nos conceder no seu grande amor e na sua grande misericórdia, e isso segundo os seus eternos propósitos para cada um dos seus filhos. Então, quando colocamos a Jesus Cristo como Senhor e o centro em nosso viver, teremos sim a verdadeira libertação, teremos a paz, teremos alegrias que este mundo não pode nos dar. Infelizmente, a avareza, que é considerada uma forma de idolatria, tem crescido mesmo dentro das igrejas, pois as pessoas passam a confiar nas riquezas e no sucesso financeiro para obterem segurança e felicidade. Quando o trabalho, o status social, as conquistas profissionais consomem toda a energia e tomam o tempo que seria dedicado, ou seja, à família, ao aprendizado da palavra de Deus, ao conhecimento da sua vontade, o tempo de oração ou até mesmo o tempo de nós estarmos cultuando e adorando ao Senhor. Estes podem ser considerados como idolatria. Quando pessoas são colocadas acima do Senhor, permitindo que as mesmas dificultem o servir ao Senhor conforme a sua vontade, ou quebra de princípios bíblicos, tornam-se ídolos em suas vidas. Quando a busca excessiva pela aprovação dos outros, a própria aparência física, evidenciando um cuidado excessivo com a vaidade ou com o ego, em vez da prática dos valores ensinados na palavra de Deus, podem também se tornarem idolatria. Então, viver exclusivamente para a satisfação pessoal, sem a direção constante do Espírito Santo, fazendo da sua própria vontade o propósito supremo da sua existência, é idolatria. Ou seja, trazer a substituição do nosso Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, por qualquer criatura, imagem, objetos ou desejo humano e que venha a ocupar o lugar central na sua vida, da sua confiança ou da sua obediência cega sem o guiar do Espírito Santo, pode ser considerada idolatria. O apóstolo Paulo coloca a idolatria como pecado, e o cristão deve tomar o cuidado para que não caia nesse erro, e assim evitando esse risco na meditação constante da palavra de Deus, na oração, e assim eliminando qualquer deslize nesse sentido, como também lemos na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao 6, que diz: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vós manifestareis com ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, ou seja, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é idolatria. E por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. O próprio Senhor Jesus ensinou que a idolatria vai muito além da adoração de imagens de deuses pagãos. Para ele, a idolatria ocorre quando qualquer pessoa,
qualquer assunto ou objetos vierem ocupar o lugar central que pertence exclusivamente a Deus. O ensinamento sobre esse tema está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21 ao 24, que diz: Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos. De modo que, se os teus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Desta forma, Jesus estabeleceu que o amor e a devoção absoluta a Deus deve ter prioridade máxima em nossas vidas, alertando que o apego excessivo a bens materiais ou sentimentos pode se tornar um ídolo que escraviza o coração. Relembrando, então, também as palavras de Jesus em João capítulo 4, 23 e 24, que diz: Mas virá a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade. Ele destaca que a natureza espiritual da verdadeira adoração, afirmando que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Sendo então muito importante que a exortação dada pelo Senhor ao povo judeu na antiguidade se torne também uma realidade a todos os cristãos hoje, ou seja, o que lemos lá em Êxodo capítulo 20, versículos 2 ao 3, que diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terá outros deuses além de mim. Nós que fomos resgatados da morte eterna e da escravidão do pecado, não podemos ter nenhum outro Deus. Sendo assim, eu convido a todos que meditaram nesta mensagem a orarem por si e pela Igreja do Senhor Jesus, que evitem a idolatria, quer seja ela perceptível ou a imperceptível, isso ouvindo o guiar do Espírito Santo. Amém? Vamos orar então neste sentido e que a paz do Senhor esteja com todos e até a nossa próxima reunião em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.